Olá, gente! Boa noite! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Esperar vocês entrarem aos pouquinhos. Oi, Edu! Esperar vocês entrarem aos pouquinhos para chamar a Déia. A Déia já tá aí, já tá na Chácara Ribeiro. Para daí a gente iniciar esta live de hoje, que vai ser tão gostosa, tão maravilhosa, um assunto que a gente programou bastante coisa. Assim, ó, tá muito top, tá muito top. Sou suspeita. Sou suspeita porque a gente já ama o Canicross. E agora podendo incentivar o nosso filhote, melhor ainda. Melhor ainda. Déia, já vou te chamar. Já vou te chamar pra gente. Te convidei. E vai ser tudo de bom. Vai ser tudo de bom. Que é a iniciação de filhotes, a importância desse tema. Oi, Déia! Oiê, boa noite, pessoal. Boa noite. E aí, Ana? Vamos iniciar com esse assunto tão gostoso, que é por que a gente vai colocar um filhote para praticar canicross, né? Pois é, E acho que nas nossas conversas para passar para todo mundo, a primeira coisa que a gente chegou à conclusão é saúde. Saúde, comandos, principalmente, questão de disciplina, que eu acredito que ajude também muito na disciplina, no estar em movimento, mas para que tudo isso aconteça, existe um passo a passo até chegar no que vemos hoje em dia, que é o cachorro tracionando, correndo, feliz com o seu tutor, do modo que gostamos e amamos tanto. E é isso que a gente veio explicar, o que a Andrea e o Eduardo fizeram com o Waze, que é esse cãozinho maravilhoso, maravilhoso. Todo mundo que conhece o Waze sabe o quão com o tourinho, o quão ele traciona, o quanto ele gosta, o quanto seguro ele é na corrida. E a Déia e o Edu vieram passar um pouquinho pra gente desse ensinamento. Eu vou também falar um pouquinho da minha experiência com a Chiara. A gente vai trazer vídeos, fotos, antes e depois, para poder passar esse processo para vocês. é que assim, todo mundo já conheceu o Waze depois de adulto, vamos dizer assim, né? Que é aí que a gente começou a aparecer nos treinos, nas provas. Mas nos vídeos vocês vão perceber o quão assustadinho o Waze era e o quão importante foi o Canicross para ele. Não só para ele se dessensibilizar assim, de outros cães, pessoas, mas para ter mais afinidade. Então foi primordial a gente introduzir o Canicross no Waze. Exatamente. E a gente vai trazer também outros dados importantes, que seria qual que é a idade adequada para começar cada tipo de treino, como começar, questão de equipamento, principalmente, de sensibilização do equipamento, como podemos fazer essa sensibilização, como podemos fazer até esse passo a passo para, com 12 meses, o cachorrinho já estar podendo, literalmente, tracionar e estar pronto para seguir com o seu tutor. Exatamente. Que é uma das coisas que eu mais ouço aqui, isso, né? Com qual idade o meu cachorro pode começar a praticar canicross? O Waze, a gente introduziu o canicross através de exercícios aos 3 meses. Porque o canicross em filhote não é só a corrida. Na verdade, hoje também, porque aí na próxima live a gente vai conversar sobre cães adultos, né? Que aí eu tenho essa experiência com o Woody. Mas em relação ao Waze, nós introduzimos o canicross dele a partir dos 3 meses. Isso você pode fazer com filhotinho de 45 dias, 50 dias, porque são exercícios simples, básicos e que já vão dando os primeiros passos para lá na frente ele ser um corredor exímio ou ele ser um mega companheiro seu no esporte, seja ele tracionando 100%, seja ele à frente, aí você é que vai comandar depois. Acho que uma coisa. Ai, meu Deus. Tinha travado um pouquinho, mas voltou. Acho que uma coisa muito importante da gente citar dentro desse passo a passo
é a ansiedade humana, né? Porque a gente já tem essa crença de que, nossa, vou clipar meu cachorro e ele vai sair correndo e vai se divertir, vai curtir. E não, na verdade, quem tem que mais conter é a gente do que o cachorro. Porque se deixar pelo cachorro, ele vai realmente, vai querer correr, vai querer se divertir, vai querer fazer o que um cachorro sabe de melhor. Daí entra o que a Dé falou, que é um processo e cada mesinho que vai passando são atividades diferentes para poder crescer cada vez mais. Porque quando a gente inicia na corrida também, quem são corredores assim de longa distância, fundista, a gente nunca inicia correndo 42 quilômetros. A gente nunca inicia correndo uma maratona. A gente vai primeiro caminhando, depois uma caminhada e um trote. E isso também no cão. Principalmente no cão filhote. E aí também vem a parte, Ana, que nem do cão filhote. Muitas vezes a gente ou adota ou compra um cão filhote que não tem todas as vacinas em dia. Então, eles não podem participar da rua, não pode ter contato com outros cachorros que não sejam já os irmãos dele da casa. E aí eu não posso começar o esporte, vamos dizer assim, as atividades com ele? Claro que pode, dentro da sua casa. Se você tem uma distância de 5 metros, você já vai conseguir fazer trabalho para lá na frente ele entender o que é canicross mais fácil. A gente começa com exercícios para depois ele ir para a rua e falar: ah, então era por isso que ela fazia isso. E aí vai ficando mais fácil o entendimento. Outra coisa que é importantíssima falar, Ana, é a interação tutor-cão nas atividades e depois no canicross fica incrível. Porque a gente, nossa, anos luz, porque a gente inicia com aquele contato forte mesmo, né? Porque o cachorro ele tem que ouvir o seu comando, ele tem que ouvir a sua voz, ele tem que olhar no seu olho para dizer: entendi, tá? E isso desde o início, começando desde filhotinho, fica muito mais fácil. Desde filhote. E uma coisa, entrando também nisso, teve uma fotinho essa semana que que a gente colocou no feed. A Kiara, a primeira corrida dela, ela já estava com a vacinação mais em dia. Ela era nenenzinha de colo, porque eu ia participar de uma corrida com a Angel e na época não tinha com quem deixar ela. E ela foi comigo na caixa de transporte. Enquanto eu corria, ela ficava com uns amigos meus na caixa de transporte. Na volta da minha corrida, ela ficou no meu colo vendo todo mundo, vendo as pessoas, vendo os cães, presenciando aquilo no meu colo por uma questão de segurança, mas foi. E estava lá escutando os barulhos, estava lá escutando os latidos, estava escutando as pessoas, mas estava lá. E querendo ou não, isso também é uma forma de treinamento. Deles começarem a ter um estímulo e entender esse estímulo como positivo, não como negativo. Sim, já é o início da socialização, né? Para eles entenderem o mundo do canicross, não é só o tutor e o cão, só os dois. Quando a gente vai praticar, que a gente vai fazer treinões, que nós vamos praticar em provas, isso aumenta muito. E aí vem latidos, outros cheiros, de repente um cão um pouquinho mais medroso pode ficar mais agitado, demonstrar ansiedade e tudo mais. Então, por isso, importante é assim. Recebo muitas perguntas assim também. Falando nisso, pessoal, perguntem, tá bom? Na medida do possível, no que eu souber, no que a Ana souber, a gente vai respondendo. Quero deixar bem claro o seguinte: não sou veterinária, tá? Sou adestradora, sou proprietária de uma creche e hotel para cães aqui no Riacho Grande. A gente, aqui do lado de casa, tem o CTPC, que é o Centro de Treinamento Balneária de Canicross. Adotamos o Waze quando o Waze tinha 3 meses, então a gente pode falar, eu e o Edu, com propriedade, porque quem conhece o Waze hoje sabe que ele é um corredor de Canicross. Então, assim, muita gente me pergunta: poxa, Andréia, meu cachorrinho ainda não pode correr, tem 6 meses, tal.
Não vou participar então de treino, não vou participar então de prova. Não, gente, leva sim. Você não vai poder correr com ele, porque ele ainda não tem a idade adequada para isso. Só que ele já vai começar a se socializar, ele já vai começar a ver que aquilo mais para frente vai ser normal, vai ser algo tranquilo. Os latidos, muitas vezes ele sentindo a gente agitado, a gente ansioso porque nós ficamos, os aquecimentos, então vai ver uma pessoa correndo ali, uma outra pessoa correndo aqui, um outro cachorro correndo ali, então isso já vai fazer bem para ele. E acho que vale lembrar também uma coisa super importante que hoje em dia eu noto, e eu já recebi também essa pergunta: vocês colocam os cães para socializar antes da corrida? Não, eu não coloco. Não coloquem, porque o que acontece? Os cães vão estar muito eufóricos, às vezes vão estar muito agitados, porque eles chegam lá e eles já sabem o que vai acontecer, e eles estão esperando isso. Então, principalmente se tratando do filhote, tu colocar o filhote nesse ambiente em que já tem muita euforia, assusta. Então, algo que era para se tornar positivo, pode se tornar uma experiência negativa. Então, sempre que for até inserir nessas pequenas socializações, insere depois da corrida. Para daí já estar um ambiente calmo, os cães já vão estar mais calmos, já estarem equilibrados, e aí teu filhote vai conseguir socializar no modo adequado e tranquilo. Exato. E aí, assim, por que o canicross, né? Gente, a gente está falando de canicross porque é o esporte que eu pratico, é o esporte que a Ana pratica. Mas você tem outras formas de colocar uma atividade física para o seu cãozinho. Nós vamos falar do canicross porque é o que a gente tem propriedade para falar, né? Então, o cãozinho filhote, ele precisa ser introduzido, mas ele precisa ser introduzido à família, ser introduzido aos humanos, mas ele precisa ainda ter o lado cãozinho dele, o lado cão. Então, parte ambiental seria muito importante ele continuar tendo. Nada mais é do que uma qualidade de vida para ele. Porque um cãozinho que fica deitado o tempo inteiro não é um cãozinho feliz. Ele precisa praticar uma atividade física. Muitas pessoas moram em apartamento. Não tem um espaço grande para, de repente, jogar uma bolinha e tudo mais. E na maioria das vezes das pessoas que eu converso, essas pessoas, elas, além de morar em apartamento, elas correm. Pô, vamos unir. Você tem um cachorro, mora em apartamento e você também corre. Então, vamos unir. Vamos colocar isso em prática. Então, qualidade de vida não só para o cãozinho, né, Ana? Qualidade de vida para nós adultos também, né? E aí, fora da sintonia que precisa ter quando você adquire um cãozinho. Acho que a nossa intenção, principalmente com essas lives, é desmistificar essa crença que as pessoas têm que cão com saúde é cão calmo, parado, cão de boa em cima do sofá. Não, seu cachorro precisa de uma atividade física. Ele precisa ser inserido numa atividade física justamente para ele ter qualidade de vida. Uhum. E aqui a gente não está nem falando da parte de adestramento, por mais que ela vá se ligar um pouquinho ao mesmo tempo em algumas questões do canicross. Uhum. Mas é uma questão de saúde, de cães que vão se tornar mais saudáveis, mais felizes, mais alegres, e o vínculo com o seu tutor só vai aumentar. É da natureza deles, né? Eles precisam se socializar. Você pode perceber que até os cães que ficam abandonados, eles nunca estão sozinhos, eles sempre procuram uma matilha. Então, é da natureza do cãozinho procurar uma matilha, ter atividade, correr, caçar. Então, é da natureza deles, a gente tem que preservar isso. Acho que daí vale uma pergunta, já que a gente entrou no assunto um pouquinho de adestramento, e a Deia pode dizer com propriedade. Quais comandos tu considera ideal para um cachorrinho que está sendo inicializado no canicross? E quais comandos talvez segurar um pouco mais?
prefere estar acostumado e depois poder inicializar? Em primeiro lugar, eu acho que o adestramento primordial, não só para o canicross, mas para com o cãozinho, é dele entender que você é que é o líder. Então, esse é o primeiro comando, de você falar qualquer coisa, não em você. Então, esse é um exercício que a gente faz até mesmo com cães filhotes. O que faz? A gente pega um brinquedo, ou uma ração, ou um petisco que ele gosta muito, pega o petisco na mão e tira do seu olhar. Então, coloca um pouco longe do seu olhar. O cachorrinho ele vai ficar olhando para o que está na sua mão. E você não vai dar para ele. Quando ele olhar nos seus olhos, é porque ele está pedindo permissão para você entregar para ele. Esse é um comando de obediência e dele entender que é você o líder. Eu acho que o comando essencial para você começar tudo o exercício essencial é esse. Porque depois os outros vai ficar mais fácil. Ele vai falar assim, opa, espera que o meu líder está falando. Prestar atenção no que está acontecendo. Então, eu acho que é essencial você colocar isso como liderança. Falando de canicross mesmo, eu, Andréia, acho que quando você inicia um cãozinho filhote no canicross, o que a gente busca no canicross? Um cachorro que te tracione, um cachorro que está à frente sempre. Então, para não dar uma bugada no cachorro, eu não introduzo, enquanto ele não tiver 100% no canicross, eu não introduzo andar do lado em meio. Um exemplo, já que a gente entrar os exercícios com o Waze e tudo, o Waze caminha do nosso lado quando está caminhando? Não. Ele não está tracionando, mas ele está sempre à frente. Então, para adestrador, eu como adestradora, eu achava isso um absurdo. Eu falava, não, gente, pelo amor de Deus, o cachorro tem que ficar do nosso lado. Tá, mas foi um cachorro que foi introduzido para ele que ele deve tracionar, que ele deve estar à frente. Então, às vezes o cachorro associa assim, não, quando eu estou com arnês, eu vou tracionar. Quando eu estou nesse ambiente, tal, não sei o que, eu vou tracionar. Quando eu estou com outro arnês, eu não vou tracionar. Alguns cachorros podem até entender, mas o que eles vão entender mais é a sua voz de comando. Então, independente se ele estiver com arnês ou não, ele tá o cachorro. Não façam isso. Mas, independente com que equipamento que ele tiver, se você falar para ele junto ou aqui, ele não vai tracionar. Então, eu colocaria isso como exercício de não fazer enquanto você não tem 100% do seu cachorro focado e tracionado no cross. Voltou, deu um pequeno corte. Não, 10 tudo certo. Eu também fiquei com desgraça. Então, porque eu vou falar isso mais na nossa outra live de cães adultos, mas eu passei exatamente por isso com a Angel. Exatamente por conta disso que eu acho de extrema importante trazer essa informação para vocês. Porque a Angel foi adestrada desde filhote, ela andava junto do meu lado, bonitinha, e de uma hora para outra, pum, canicross. E na minha frente. Então, se você não quer que o seu cachorro tenha esse pequeno... Tá, pera, agora... Mas antes eu aprendi que era para andar junto, do lado. Agora eu posso ir à frente. É muito mais fácil você ensinar um cachorro que já veio do canicross, que já sabe o que é tracionar, a entender que no horário de passeio, ele pode caminhar um pouquinho mais à frente, mas caminhar. Isso. Do que ao contrário. Então, eu acredito que isso seja um ponto básico que às vezes confunde. Eu noto que às vezes confunde porque tem essa questão do adestramento, que nem tu comentou, né, ideia de que, tá, pera, mas o cachorro tem que andar do lado. Isso, que controle que eu vou ter do meu cachorro se ele não andar do lado?
Tá, mas qual é a função que esse cachorro está tendo? Ou vai ter no futuro? A função dele é ser um cachorro pet, a função dele é ser um cachorro de faro, a função dele é ser um cachorro de canicross. Qual que é a função que você quer dar para esse cãozinho? E deixa ele agir conforme essa função, para não haver nenhuma confusão ao longo do caminho. Porque assim, o andar ao lado mesmo, é lindo ver uma pessoa passeando com a guia aqui junto de você, o cãozinho encostado na sua perna. Eu acho lindo, maravilhoso. Mas, vou ser bem sincera, que não conseguimos com o Waze. Porém, o Waze, ele não caminha puxando. Quando nós estamos numa caminhada, quando nós estamos passeando, ele não caminha puxando, tracionando. Mas ele não está ao nosso ladinho. Ele está sempre com mais de meio corpo, ou até mesmo um corpo todo à frente. Porém, quando a gente dá o comando Waze aqui, ou então Waze junto, ele vem e fica do lado. Mas não é a natureza do Waze. O Waze, a gente não treinou ele para isso. Então, ele treinou assim. Não, calma. Meu tutor tá ficando do meu lado. Eu preciso ir mais para frente. Uhum. Ele foi condicionado a estar sempre à frente. Então, eu não acho errado. Você consegue, se você tem um cãozinho que você consegue, coloca uma peitoral ou uma guia de pescoço, ele anda do seu lado, coloca o arnês, ele te traciona. Parabéns, maravilhoso. Não acho errado. Mas também não acho errado o cãozinho tá mas não tá te puxando. Até eu digo pela Kiara. A Kiara, ela é a Laís e a Woody também, que eu sei que o Woody também tem essa questão. Porque ela não anda do meu lado. Tanto que quem percebe, inclusive esse vai ser um assunto para pauta de provas, eu mantenho ela na linha curta, fora, depois de provas. Eu mantenho ela mais pertinho de mim, do que para ela entender que, tipo assim, agora esse é o momento de tu ficar pertinho de mim. Esse é o momento para tu ficar junto comigo. Uhum. Na hora da corrida, guia solta, fazendo o que ela quer fazer de melhor. Uhum. Então, mas isso é ensinado. A Cusca Pinga falou exatamente isso. Esse é um trabalho que depois vai ser na próxima live, que é o que eu tô tendo com o Woody ainda. Por quê? Porque o Woody... Não, na verdade, o Woody ele já começou a tracionar. Só que a gente tirou da cabeça dele o andar do lado e colocou na cabeça dele o tracionar. Hoje, ele já não faz as duas coisas. Eu acho muito mais difícil um cachorro que anda do lado, você tentar ensiná-lo a fazer o canicross, que ele tem que te puxar, do que um cachorro que puxa você e você tem que trazer para ele andar junto. Então, é muito mais difícil um cachorro que anda do lado, você introduzir o canicross nele. Não que não seja possível. É possível. Só que realmente é muito mais difícil. É e assim... possível porque a Índia é um exemplo disso. Né? Aí a gente estava falando sobre idades, né? Você adotou um cãozinho, o cãozinho tem lá 40 dias. Já posso começar o canicross? Correr não, né, doida? Mas você pode começar a introduzir exercícios que vão colocando na mente dele o que é o canicross. Então, tenha um filhotinho pequeno. Primeiro comando que eu sempre indico é comando de obediência e saber que você é o líder. Que é o do pegar o petisco, levar do lado, ele olhar no seu olho, você dá o petisco. Isso são comandos de obediência. Outro também Algumas que é legal. pessoas chamam esse comando de olha, né, Daia? Eu conheço como o nome de óleo. Isso, mas você não pode falar nada. Você tem que colocar o petisco do lado e ele tem que olhar sem você chamar atenção, sem nada. E outra coisa bacana também, que é do mesmo jeito, é você pegar o petisco, o brinquedo, pôr no chão, não deixar ele roubar, só que não esperar ele só sentar e você entregar. Você tem que esperar ele sentar e olhar para você. Lembra, o contato visual para um cachorro é importantíssimo. É por isso que
muitas vezes você percebe que você está irritado, o seu cachorro olha para você e fala assim, vou ficar aqui quietinho. E ela não... Então, eles percebem a fisionomia. Então, é muito importante para o cachorro esse contato com os olhos. Então, tem um cachorrinho pequenininho, já faz esses adestramentos. Voltou. Voltou. Lucas, eu já vi você andando com o Popeye bonitinho sem tracionar. E depois, o Popeye a gente conhece como ele tá um tourinho nos treinos quanto na prova. Então, parabéns, Lucas. É que o Popeye é fora de série, né, gente? Nossa. Quem conhece o Popeye, quem conhece o Lucas, sabe o quanto que são uma dupla que treina, e treina Game Dog e treina Canicross. E o Popeye consegue ser extremamente focado. Empenhados, focados. Nossa, sou fã de vocês. Parabéns. Eu sei que o Popeye é fora da caixinha mesmo. Se quiser introduzir qualquer outro tipo de atividade no Popeye, ele pega. E isso graças ao Lucas também, né? Pelo empenho dele. Isso que é conhecer o cãozinho. Exatamente. E uma coisa que é muito importante a gente falar, que vai ser um pouquinho mais... Se bem que entra também nesse assunto. Cada cachorro é único, né? Vale lembrar disso. Cada cachorro é único. Que nem a gente estava comentando. A Kiara, por exemplo, ela é um cachorro que se eu ficar falando muito com ela na corrida, ela vai se perder. Vai chegar uma hora que ela vai olhar para trás e vai ficar tipo, tá, mas eu não tô entendendo. Por que tu tá falando tanto? Eu preciso chamar ela, por exemplo, assim, Kiara, Di. Daí ela entende que é pra ir pra direita. Kiara, E. Daí ela entende que é pra ela ir pra esquerda. Kiara, relaxa. Daí ela entende que é pra ela ir um pouquinho mais devagar. Mas ela não é um cachorro que eu tenho que ficar incentivando. Eu só dou uma incentivada quando eu noto que ela tá por algum motivo, porque acontece também, se desmotivando ou se distraindo com alguma coisa. Matinho é uma grande distração para Kiara. E fossa também. Poça de água. Mas isso assim, é a ligação entre vocês, né? Tenho certeza absoluta que se você quisesse tirar isso, você conseguiria com adestramento. É por isso que é tão importante a gente conhecer o cãozinho. Por isso que, assim, é muito mais fácil quando você pega um filhotinho e introduz ele no Canicross. Porque aí você sabe, você tá com ele desde novinho, você tá sabendo do que ele gosta, do que ele não gosta, do que tá dando resultado para ele, do que não tá. É por isso que entra muito na parte individual de cada cão. Cada cãozinho é um cão. Porque todo mundo fala assim, não, vamos pegar um braco alemão. Braco alemão corre pra caramba. Vou pegar um filhote de braco alemão para correr. Tá, cada cãozinho é individual. Pode ser um braco alemão, mas pode ser que ele não seja tão fã assim de Canicross. E aí, você tem que estar ciente disso. Você consegue introduzir? Consegue, mas aí você vê lá, que nem o campeão mundial. Correu a 5 quilômetros em 12 minutos. Aí você fala, pô, que cachorro que ele tem? Não, vou pegar o mesmo cachorro que ele, vou treinar, tal, não sei o quê. Não, cada cãozinho é um cãozinho. Tudo tem treinamento? Tem. Mas a gente tem que respeitar a individualidade de cada um. E não achar também que é um trabalho milagroso. Porque, querendo ou não, as mídias sociais enganam, né? Porque a gente já posta, por exemplo, o vídeo tá perfeito. Aquela corrida que tu tá demonstrando naquele vídeo tá perfeito. Mas às vezes a gente não se dá conta que a gente só tirou aquele recorte. E que tem um outro recorte que não tá tão perfeito assim. E tudo bem também. E tá tudo bem, porque faz parte do processo. Que nem na última corrida que teve, a que foi em Araçariguama, a Kiara entrou no meio do lago. E eu vou fazer o quê? Deixa o cachorro entrar no meio do lago, se refrescar. Depois ela saiu e a gente voltou a correr. No meio da corrida, no meio do percurso. Para ela olhou o lago e falou assim, opa, faz parte do mergulho. Ela entendeu isso. Exatamente. Né? E aí, assim, e não adianta... a gente recebe aqui no CTBC muitos cãezinhos que não têm a idade apropriada para começar verdadeiramente na atração.
Qual que é a idade apropriada? Vocês veterinários aí, não sei se a Joyce está aqui, outros veterinários podem falar com muito mais propriedade que nós. Mas a gente sempre indica 12 meses, um aninho, para o cãozinho estar pronto. Fora os tombos, né, Rodolfo? Pois é. Verdade. A gente sempre indica a partir de idade para ele estar tracionando e correndo, galopando bonitinho, porque é um esforço grande para o cãozinho, né? Então a gente sempre pega 12 meses. Só que antes dos 12 meses eu não posso correr com o meu cãozinho? Pode, você pode correr. Porque se você não estiver fazendo canicross com ele, se você não estiver introduzindo ele no canicross, como que você vai gastar a energia dele? Ou então dentro da sua casa ele vai ficar parado? Ele não vai ficar correndo de um lado para o outro? Então a gente sempre indica aqui o seguinte: você quer praticar corrida já com o seu cãozinho antes dos exercícios? Sem tração nenhuma, porque já é o natural, já é o habitual dele. Então, um espaço reservado, um espaço onde você saiba que o cãozinho não vai fugir, não tem rua, não vai ocasionar nenhum acidente. Você correr e incentivar o seu cãozinho na frente, isso já é algo que ele pode fazer desde filhote, porque isso já é o natural dele. E aí, do cãozinho, você tem que começar a perceber o esforço dele. Então, você viu que ele ficou muito ofegante. Viu que ele começou a dar uma diminuída. Parou. Poxa, mas eu só corri 200 metros. Parou. É até aí. É o que ele aguenta naquele momento. A gente tem que perceber. O filhote, a gente tem que perceber muito isso. A gente não pode pular 2, 3 degraus de uma vez. Tem que ser um degrau de cada vez, porque senão você perde toda a jornada e o que você sonhou lá na frente não vai concretizar. Então, para o filhote, você não pode nem exagerar e nem fazer. Então, você tem que começar aos pouquinhos. A gente recebeu bastante cãozinho com menos de 12 meses aqui no CTBC. E aí, eles não correram? Sim, eles correram. Só que eles não correram o percurso todo e não tracionaram. Então, depende muito do cãozinho. Mas, óbvio, a gente já falou isso na primeira live, esquecemos de falar ainda, né, Ana? Primeira coisa, passem com o veterinário. O veterinário precisa analisar o seu cãozinho, precisa pedir exames para saber que ele está apto a praticar não só o canicross, mas qualquer tipo de atividade física. Ó, o Canicite SP colocou, principalmente cães que têm muita energia. Nós temos que... Isso é uma coisa de extrema importância, porque, por exemplo, assim, a Kiara e a Izzy também, a Izzy que corre com o Armando, a gente pode falar pelas duas. Elas podem aparentar estar cansadas, exaustas, mas se tu disser para ela continuar, ela vai continuar. As duas. Isso. Elas não têm um limite de, tipo, eu preciso parar para descansar. Não. Vai. E no canicross a gente tem o seguinte: tanto o cãozinho filhote que você está iniciando, quanto o cãozinho que já corre, ele nunca pode terminar um treino, uma corrida, ou uma prova extremamente cansado. Ele tem que estar no auge, ele tem que terminar querendo mais. E isso para o filhote é muito mais importante, para ele saber, puxa, quando que a gente vai ter mais dessa brincadeira aqui? Então, ele precisa terminar pilhado. Você não tem que imaginar que no canicross para o filhote, o cãozinho, ele tem que estar extremamente cansado para dizer, ok, esse é o treino. Não, muito pelo contrário. Ele tem que estar querendo mais. E acho que um fator muito importante que a gente não pode esquecer, que a gente está quase esquecendo, é quando inserir o equipamento e como inserir o equipamento. Nos vídeos que a Ana vai colocar aí, gente, eu tenho 7 cães. Então, eu tenho números de arnês, tamanhos de arnês variados. Eu tenho de Lulu da Pomerânia até o do Waze. Então, os vídeos que vão mostrar aí, o Waze, ele tá com o arnês da Dory,
Gente, o Waze tinha o tamanho da Dory. Para quem conhece a Dory sabe que ela é titica. E então, só e somente só por conta disso que ele está com o arnês. Porque você não vai comprar ou adotar um filhote que você sabe que ele vai crescer e você vai comprar um arnês já para colocar nele. Só que é o seguinte, no nosso caso aqui com o Waze, como ele era bastante medrosinho, foi importante a gente ter colocado o arnês nele sem tração nenhuma, só vestir o arnês. Foi importante para dessensibilizar em relação aos equipamentos. Então, isso é algo que você precisa fazer com o seu cãozinho filhote também. Coloca o arnês aí mais para frente, você elástica, mas não clica ela no seu cinto, você vai fazendo na mão. E aí, lá na frente, você coloca o seu equipamento completo com o equipamento do cãozinho, porque aí ele vai dessensibilizando. O que a gente precisa fazer muito com o filhote é sempre mostrar para ele que isso vai ter uma recompensa positiva, que isso vai ser algo prazeroso. No filhote, que é todo ansioso, que fica pulando, que fica, né, correndo de um lado para o outro, como que a gente coloca o foco nisso? Filhotes são sempre esfomeados. Então, a gente treinava o Waze em momentos que a gente tinha que alimentá-lo. E aí... Daí, que eu coloco já os vídeos, daí você vai explicando? O vídeo que a gente... Porque é explicativo. Alguma pergunta, por favor? Deixa eu ir vendo aqui. Vou colocar. Vou virar aqui a câmera. Esse que é o primeiro vídeo. É a primeira vez que a gente introduziu o Canicross no Waze. O que a gente fez? Colocamos o arnês era da Dory, levamos ele lá para o fundo, eu estava perto da baciazinha dele de ração, eu dividi a ração em mais ou menos umas 3 porções, e aí foi só o seguinte, segurei ele, o Eduardo segurou a ansiedade dele, e deu o comando de vai. E a recompensa era ele comer a ração. E o Eduardo correndo atrás dele para ele não se assustar. Então, como que a gente pode fazer que nem a Amanda tá com o filhotinho? A Amanda tá aí? Acho que tá, né? Amanda acho que tá. A Amanda tá com o Ravi, um filhotinho bem pequenininho. De repente não pode levar em praça, não pode levar em um lugar assim muito grande. Não precisa ser uma distância grande para você começar a fazer esse tipo de treinamento. Você pode começar esse tipo de treinamento você colocando o pote de ração a 5 metros de distância. Vai numa distância de um corredor, de um corredorzinho. Segura, um exemplo com o Ravi. Segura o Ravi, coloca o pote de ração lá, estiga ele para ele correr no pote de ração e fala para ele: Ravi, atenção, ou então prepara, depende do comando que você quer iniciar nele. Atenção, prepara. Ele levantou, olhou para você, que ele fala assim, ok, tô pronto. Você fala, vai. Ele corre e você corre atrás dele. Isso já é inicialização de filhotinho que não pode sair na rua também. E uma coisa muito importante que vocês podem ver é que o Edu corre atrás. Isso é outra coisa que eu vejo que é primordial. O cachorrinho entender que vai ter um humano correndo atrás e que ele não precisa temer esse humano correndo atrás, porque não representa perigo. Exatamente. Vou passar aqui. E o Waze era extremamente medroso. Nesse daí, a gente já introduziu a guia elástica. Vocês podem perceber que o Eduardo está sempre olhando para ele e esperando ele dar o contato com os olhos. Deu o contato dos olhos, o Eduardo deu a largada. Pode perceber que ele está com a guia elástica, mas ele está elástica sem a atração. O Eduardo só está segurando porque já é o segundo passo, é a dessensibilização do arnês agora com a guia elástica. Vai ter algo que vai estar atrás dele, que ele vai sentir que tem um negocinho lá, mas não tem tração nenhuma. Sempre colocando foco, dando comando de voz, esperando o contato visual
e aí dá o comando de vai e a recompensa é o pote de ração. A gente dividia sempre a ração em umas 3 porções. Então, a gente fazia essa atividade umas 3 vezes por ração que ele comia. Então, era mais ou menos, ele comia umas 3 vezes por dia. Então, era mais ou menos umas 9 vezes que a gente fazia. Quando estava chovendo, a gente fazia dentro de casa, numa distância. Depois que a Déia explicar todo esse processo do ex, eu vou explicar um processo que foi mais solo. Porque hoje em dia a gente percebe, né, Déia, que é muito importante estar em 2 pessoas para tu conseguir dar melhor atenção para o cachorro. Que, por exemplo, assim, a Kiara ela foi inserida comigo solo. Na época eu não morava em São Paulo. Eu morava no Rio Grande do Sul. E é muito mais trabalhoso do que tu fizer em 2 pessoas ou mais. Uhum. Vou passar para o próximo aqui. Tá. Nesse próximo vídeo, vocês vão ver que o Waze está um pouquinho maiorzinho. E aí o Eduardo, ele já vai começar a colocar um pouquinho mais de tração. Então, você está vendo que a guia não está extremamente esticada, porém, já tem um pouco de tração, sim. E sempre a recompensa no final sendo agradável, né? Então, ia ter sempre a ração e depois o Eduardo sempre elogiando. Muito bem, Waze, muito bem, muito bem. E o Eduardo sempre atrás. O Waze, quando ele chegou aqui, se a gente corria na direção dele, ele fugia. Ele achava, sei lá, que ia pegar, machucar ele. Então, foi de extrema importância a gente começar desde novinho, a gente começar a correr dele e ele ver que isso é algo prazeroso, que a gente não vai fazer nenhum mal para ele. Então, nesses 3 vídeos, vocês viram que a gente iniciou ele, primeiro só segurando ele e largando. Depois a gente aumentou um pouquinho da distância e introduzimos a guia elástica sem a tração e agora com um pouquinho de tração, mas ele sempre colocando, o Eduardo sempre falando para ele, atenção, prepara, vai, então segue, que é para ele continuar correndo. Isso que a gente deve... Esse é importante vocês ouvirem, vou ficar quietinho. O Eduardo falou bem aqui, ó, um colega do Canicross que nos indicou esse processo. Por isso que acho que é fundamental a importância o compartilhamento de experiência. Exatamente. Foi um colega nosso que também pratica Canicross que nos deu essas dicas de como a gente podia começar a iniciar, mesmo com o Waze só com 3 meses de idade. Nesse vídeo aí é o seguinte, o que a gente queria colocar nele? Foco e o comando vai. Agora, por que sem o arnês, sem a guia? Porque para ele entender em relação a comandos. Para ele olhar para nós e entender em relação a comandos que ele tem que prestar atenção para a gente. E quando a gente falar vai, é para ele correr. E aí ele já estava bem ensinadinho. E uma coisa importante também, né, Déia? Vocês, fora o comando, vocês estão meio que vocês não, imagino que por estarem gravando, vocês não chegaram aí atrás, mas provavelmente ao longo disso vocês fizeram comandos com vocês correndo atrás dele também. Sim. Que daí entra na questão do entendimento de que não tem problema um humano correndo atrás de mim, principalmente porque vocês comentaram que ele tinha esse receio. Então ele perdeu esse receio. Sim. O que nós fazíamos? Quando a gente não tinha esse comando de vai, aí também é importante vocês perceberem que tem mais cães. Então, o que isso significa? Mesmo com a distração com mais cães, ele prestar atenção nos nossos comandos. Então, o que nós fazíamos bastante também? Com equipamento e sem equipamento, a gente pegava o brinquedo, uma bolinha e falava para ele, atenção, ou prepara, e aí falava, vai e joga a bolinha para ele correr atrás da bolinha.
E aí, o bacana é a gente corria atrás dele, óbvio, isso quando ele estava com ou sem o equipamento. E o bacana é a recompensa positiva era ele buscar a bolinha. Então não tinha a ração lá. E aí a gente usava isso como uma forma lúdica. Outra coisa que a gente precisa deixar bem claro. Para inicialização em cães filhotes, precisa ser bem lúdico. Eles precisam ter prazer em fazer. Não pode ser algo maçante. Então ele começou, que nem o Waze começava a correr e aí pegar a bolinha e deitar, ok, acabou. Então agora a gente brinca normal, sem os comandos, se ele quiser brincar ainda. Porque tem que estar sempre terminando feliz, querendo mais. Vou passar pro próximo, que daí já é ele metendo, querendo correr feito doido. Esse é o Waze hoje, gente. É. O legal de vocês verem todos esses vídeos é que entra justamente no que a gente estava comentando no início da live. É um processo. É todo um processo até chegar ao Waze hoje. É todo um processo até chegar daquele Wazezinho inseguro, que hoje está esse touro que não quer nem saber, só quer correr e se divertir com o Edu. E assim, vou até botar de novo o vídeo. Não foi de uma hora para outra que a gente conseguiu esse foco e concentração. Vocês podem ver, ele está passando por várias pessoas, está passando por fotógrafo, e ele continua focado e tracionando sempre. E não foi assim, uma coisa assim, não, eu fiz esses exercícios em casa e já deu tempo dele começar a correr na rua tracionando. Botei equipamento, ele foi lindamente, corremos 4 quilômetros assim, a 3 quilômetros, a 3 minutos por quilômetro. Não, foi um processo, são sempre processos. Começou dentro de casa, depois a gente foi para o lado externo fazendo os exercícios, depois a nossa primeira corrida tracionada com ele, esse aí também é o foco dele. Esse aí foi em Vou voltar para a ideia para poder explicar esse daqui. Aqui tem a Charlotte na frente, correndo. E o Woody tá bem atrás. Aqui eu não cortei porque o foco era o Waze, né? Mas eu tô bem atrás. Aí é o seguinte, aí foi interação Edu com o Waze. Quer falar, Edu? Não, não quer. Quer que eu falo de novo. Interação mais Eduardo com o Waze. Então, tinha todas as distrações que a maioria dos cãezinhos adoram, que são os matos. Dava para dar uns perdidos aí com os cães, tranquilo. A Charlotte, por muitas vezes, subia no mato, descia no mato. E o Waze sempre focado. Então, não foi de uma hora para outra. A gente fez os exercícios, passamos com o veterinário, fizemos raio-x para saber se estava tudo ok em relação à parte nossa, em relação a tudo. O veterinário falou, ok, vocês podem começar a correr na rua, corram aí no máximo 2 quilômetros. Não foi assim, não, nossa, o Waze correu 2 quilômetros assim que o Eduardo chegou desmaiando. Não, foram processos. Então, qual que foi a terceira parte desse processo? Levá-lo a uma pista trail e mostrar para ele que essa pista cross, essa pista trail para canicross, que é o que a gente tem aqui no CTBC, vão ter muitas distrações, porém ele precisa continuar correndo e puxando. Não foi na primeira corrida, nem na segunda corrida. Isso eu lembro que eu, Eduardo, a gente ia uma vez por semana e foi uns 2 meses indo toda semana para falar assim, ok, o Waze entendeu agora que aquelas brincadeiras era para ele trabalhar dessa forma na corrida comigo. Só que o que deixou isso muito mais fácil? Toda a parte de comando que o Eduardo introduziu nele. Então, mesmo que ele estava assim, correndo, aí ele via um passarinho voando, ele falava, olha lá o passarinho. O Eduardo falava, Waze, segue. Uhum. Já entendia que
Ah, não, pera lá. Vou continuar Vou aqui. seguir. É muito legal ouvir vocês falando, porque eu tive uma experiência extrema oposta. Quem foi minha ajudante quando a Kiara iniciou, principalmente foi a Angel. Porque assim, eu morava no Rio Grande do Sul, eu morava em um apartamento, exatamente a realidade que a Andréia descreveu. Eu morava em um apartamento, eu tinha uma filhote elétrica, completamente elétrica, mas eu já sabia que essa filhote iria ser inserida para Canicross. Eu esperei até, que nem o Edu e a Andréia fizeram, uma idadezinha mais adequada para ir inserindo. Então, o que eu fazia? Eu dava o arnês para ela cheirar. No que eu vou, ela via eu equipando a Angel quando eu ia sair com a Angel. Ela cheirava o arnês, ela já estava familiarizada com a arnês, até que chegou um momento, numa certa idade, mais ou menos com 8 meses também, que eu falei, tá, vou dar pequenos tiros curtos com ela. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso com a Kiara se ela nunca correu na vida? Guia dupla. Eu peguei a Angel, engatilhei as duas. Era o único modo que eu tinha, porque eu não iria largar uma filhote no meio da rua. Ela não iria entender. Então eu engatilhei as duas. E a Angel, que já sabia, já estava mais familiarizada com a corrida, ela ia. Ela ia. E no início, a Kiara ficava tipo meio, tá, mas que é isso? Que tá? Daí ela ia mais do meu lado. Daí ela começava a acompanhar um pouquinho mais a Angel. Às vezes ela se distraía, mas como a Angel já é focada, a Angel continuava, tipo assim, tá, quer te distrair, problema teu, eu tô aqui correndo. Dane-se, tô nem aí pra ti. É. E com o tempo, ela foi entendendo, ah, é pra correr. Eu vou correr então. E chegou uma hora que tá ela arrastava a Angel. E aí o Eduardo entrou num tema aqui que foi um outro problema que nós tivemos aqui em relação a Charlotte, que aí é na próxima, do acompanhamento. Então, assim, quando você tem um pouquinho que já tem um pouco mais de idade, só que ele já corre, você pode colocá-lo como exemplo para o seu filhote? Pode. Só que é de suma importância você correr sozinho com o seu filhote. Não deixar ele pegar esse vínculo tão forte com o cão mais velho. Porque foi o problema que nós tivemos aqui com a Charlotte, que depois, lá na próxima live, que é de cães adultos, a gente fala mais. Então, a gente pode colocar os dois juntos, eles podem correr juntos, só que isso não pode ser algo assim, ah não, mas o meu cachorro só tá correndo porque o meu cachorro que já pratica tá indo também. Então cancela e não corram mais juntos, porque você vai ter problema quando esse seu cãozinho não for correr, ou se de repente numa prova o irmão for correr lá na frente, ou o irmão for correr lá atrás, e se ele padrinhar, você vai perder o seu parceiro. Você vai perder. A gente vai falar mais disso na próxima live, porque aqui a gente tem o mesmo problema. Hoje em dia, a gente está até tendo que manter a Kiara e a Izzy afastadas, porque em corrida, uma espera a outra. Elas não querem mais correr separadas. Mas isso vai ser um assunto mais para próxima live. Outra dica que eu queria dar para papais solos, que nem eu iniciei, bolinha. Ou até o que a André e o Eduardo falavam da questão da ração. Por exemplo, assim, não tem como fazer ração sozinha. Ah, ela adora bolinha ou adora um brinquedo específico. Joga o brinquedo, vai segurando. Isso pode ser até sem a guia no início. Segura, fala, prepara e solta. Ele vai direto pegar a bolinha ou o brinquedinho e vai se divertir. E você corre atrás. E a gente corre atrás. Isso. E vai ser divertido. E é uma forma lúdica também de tu conseguir fazer isso sozinho sem
depender tanto de outra pessoa, por mais que o ideal seja em duas pessoas. Mas assim, você também consegue iniciar seu cachorrinho. Sim. É isso, né, Lígia? É tão difícil quando, que nem a Nala socorre com a Kira. É difícil quando ela pega, assim, uma sintonia muito grande com o irmãozinho, porque quando você quer correr junto, só vocês duas, você não vai conseguir. É, exatamente. Isso Exatamente. Mas ali já, é o ponto da ali já complementou. Já complementou. Nala. A Lídia complementou o quê, gente? Vamos ler para vocês. Mas para a gente tudo bem, porque a Nala é só recreação. Mas quem quer educar o filhote para correr sozinho tem que ter atenção nesse ponto de apadrinhamento, porque é bem complicado. É bem complicado. Na próxima live a gente vai contar um pouquinho melhor para vocês, É muito difícil. porque eu tive. É muito difícil. E com a Angel eu tive muita sorte, porque a Angel já era mais velhinha quando a Kiara chegou. Então, simplesmente quando a Kiara começou a alcançar a Angel, começou a quase que a arrastar a Angel, eu já falei, opa, agora é meu alerta. A Angel sai de cena, porque já vai começar a não ser mais saudável para ela, pode começar a machucar, e a Kiara fica só comigo. Agora que ela entendeu o que é, ela fica só comigo. Ela já aprendeu com a irmã mais velha barra mãe, porque a Angel basicamente criou a Kiara. Agora só entra a Ana. Daí foi todo para chegar até hoje. Inclusive, a gente trouxe umas fotinhos para vocês verem o antes e depois da Kiara. A Kiara, a gente vai mostrar para vocês umas fotinhos dela quando ela recém chegou em São Paulo, que daí ela já tinha 1 ano e 2 meses, mais ou menos. A gente estava ainda iniciando no esporte, dá para ver que ela ainda é uma cachorra que o corpo dela estava se desenvolvendo, ela era mais mirrada, mais magrela. Até hoje em dia, quem conhece ela sabe que ela é um fortinha. Ela é fortinha. Eu vou mostrar aqui para vocês. E uma coisa que eu acredito que seja legal de falar também é que existe diferença entre o corpo de um cachorro atleta para um corpo de um cachorro que não pratica tanta atividade física. Que nem um questionamento. Aqui é a Kiara quando a gente chegou. Vocês podem perceber que, inclusive, esse arnês é um arnês que eu tinha emprestado, me deram, era emprestado, mas me deram. E dá pra perceber que ele tá folgadinho ainda no corpo dela. Que ele não tá bem coladinho, mas tá ainda folgadinho. E ó, ela era super mirradinha, super magrela, super. Não tinha tanto músculo, não tinha tanta musculatura, bem magrelinha. Essa daqui é legal, que a atual dela vai dar pra ver nitidamente, porque a posição é muito parecida, só que é o contrário. Olha a diferença dela atualmente. Se passa, hein? Acho que não tá passando, que esquisito. Vou botar aqui. Aqui. A mesma foto, uma foto atual da corrida que a gente foi em Araçariguama. Dá pra ver que, por exemplo, a caixa torácica dela aumentou. Essa parte aqui que era menorzinha, também aumentou. O pescoço dela também aumentou. Claro, gente, tem toda a questão. Ela incorporou num processo natural como qualquer cachorro incorporaria de diferença de 1 ano para hoje em dia que ela está quase com 3. Contudo, se eu não inserisse o esporte provavelmente na vida dela, ela ia continuar mirrada. Não ia ter tanta musculatura como ela tem hoje em dia. Tem uma outra foto dela correndo comigo, que eu até vou dar zoom para vocês verem a diferença. Aqui, ó, dá para ver que ela deu uma encorpada, que ela não tá mais tão sequinha. A parte de trás também tem uma certa musculatura. E essa é a diferença. E a gente nota também num cachorro que não corre diferença também mesmo com a mesma idade. É um cachorro que vai ter um porte menor. Uhum. Exatamente. Com certeza, se ela não praticasse nenhuma atividade, principalmente atividade, né, que utiliza tanto
a parte muscular, ela não ficaria com os músculos assim tão à mostra, né? Ela seria sequinha, só que ela não teria a parte muscular assim tão avantajada do jeito que ela tá hoje. Quantas vezes por semana vocês treinam com os dogs? Quando é filhote, você pode treinar todos os dias e várias vezes por dia. Aquele treininho que a gente mostrou, de colocar a ração na frente, o treino de obediência. Quando o cachorro estiver gostando, enquanto ele estiver a fim de fazer, façam. Nós fazíamos aqui com o Waze, com ele filhote, até umas 8, 9 vezes por dia, esse treinamento da gente colocar a ração na frente. O Eduardo falou um negócio interessante aqui também. Nós falamos sobre apadrinhamento de cãozinho para cãozinho, né? Principalmente irmãos. Eles também apadrinham humanos. Então, assim, eu só corro se a minha humana correr lá na frente. E aí eu vou seguindo ela. Ou então eu só corro se o meu humano for de bicicleta lá na frente. Aí eu vou seguindo ele. Por isso que é bastante importante quando a gente está introduzindo, a gente colocar vários incentivos para ele entender o seguinte: tem uma bike na frente, corre. Tem uma pessoa na frente, corre. Tem um outro cãozinho lá na frente, corre. Não tem ninguém, corre. Então, é importante ele saber que, independente dos incentivos que ele tiver lá na frente, o incentivo maior para ele tem que ser o prazer dele estar conduzindo o seu humano. E isso com os exercícios, vocês viram aí como que o Waze ficou. Com os exercícios a gente pode carimbar que dá certo. E o Waze hoje, se o Eduardo pegar ele, for só ele e o Waze, ou aqui no CTBC, ou em Paranapiacaba, ele vai correr tracionando daquele jeito como se estivesse numa prova. Olha que legal o que o Edson colocou também. Sim, define mesmo a musculatura dos dogs. A Mel também foi nítida a diferença quando ela começou a praticar o canicross. É igual a gente, né? Exato, A exato. gente começa a ter uma musculaçãozinha, começa a correr, os músculos começam a definir, né? Acho que outra coisa que a gente esqueceu de citar, que é muito importante, é procurar um profissional para ver uma alimentação adequada também. Por exemplo, isso entra tanto para filhote quanto para adulto, mas os nossos cães ali em casa, eles são suplementados. Eles são suplementados de uma forma adequada, que a gente falou com o veterinário para ver o quanto poderia dar, como que poderia ser, mas a gente dá suplemento, a gente dá organil para eles, organil e ômega 3. E ver uma ração também apropriada para o que você espera dos cães de vocês. Cachorro, filhote, é a mesma coisa. Fale com o veterinário para ver uma ração boa, uma ração que possa suprir todas as necessidades dele, uma ração que possa suprir também a questão até de inserir no atividade física um pouquinho além para ele. Se tem alguma suplementação que tu possa já iniciar para ele ir melhorando. Mas lembrando, tudo sempre com o conhecimento de um veterinário. Nunca façam isso da cabeça de vocês. Nunca, nunca. É bastante importante, principalmente se você está focado em pegar um filhote e você está querendo que ele verdadeiramente seja um corredor de canicross. Por isso que a gente sempre bate na tecla. Muito importante visita com o veterinário, com mais frequência do que um cãozinho que não pratica atividade nenhuma, que só vai na praça de vez em quando ou que só faz caminhadas na guia. Porque a gente está exigindo muito mais da parte muscular, óssea, tendões, ligamentos, a gente está exigindo muito mais isso dele. Então, o veterinário ele pode pedir exames e analisar, olha, seria bacana introduzir isso ou não. Então, sempre muito importante conversar com o veterinário primeiro. O pai, no caso o Lucas, colocou aqui. Aqui, quando mudei para Premier Pitbull,
para raças, no caso do Popeye, grandes, tivemos uma diferença grande de definição muscular, mais energia e melhor apetite. É exatamente isso que a gente está falando. Nossa, a colocação do Lucas não pode ser a mais apropriada. Quando a gente junta todos esses fatores, ainda mais a gente conhecendo o Popeye, acho que o Popeye a gente pode usar como o maior exemplo disso, já que o Lucas colocou isso, conhecendo o cachorro, conhecendo o esporte que ele pratica, vendo os benefícios, juntando tudo, é a chave para dar certo. É a chave para tu abrir a portinha da felicidade e só entrar dentro dela. Exatamente, porque foi o que a gente falou. Quem é que vai definir se o seu cãozinho vai precisar de uma ração diferente, uma ração para cães com mais energia, ou então uma alimentação natural, né? Isso quem vai definir é o médico veterinário. E aí, você, como tutor, que nem o Lucas, observou. Quando ele trocou de ração, ele viu que a parte muscular do Popeye melhorou. Então, mais uma vez, entra na parte individual de cada cãozinho. Então, pode ser assim, o meu cachorro se deu super bem com uma alimentação natural. Nossa, não, eu vou colocar alimentação natural também no meu cachorro. Pode ser que não dê certo. Mas isso, assim, é algo que o médico veterinário vai falar, consultas, e você observando o seu cãozinho. E também a tentativa e erro, né, Daia? Porque tu precisa ir experimentando, tu precisa ir tentando, observando, que nem a gente. Às vezes a gente observa que nem eu tenho intolerância à lactose, ou a Deia que é celíaca. A gente não nasceu sabendo que a gente tinha intolerância à lactose ou que a gente era celíaca. Em algum momento eu já tomei leite e a Deia já tomou alguma coisa que tivesse glúten para perceber que fizesse mal para ela. Os cães é a mesma coisa. A diferença é que a gente tem que observar mais porque eles não falam, mas eles dão sinais. Exatamente. E assim, pessoal, queria frisar em relação aos exercícios. Ficou alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa em relação aos exercícios? A Cusca Pinga perguntou quantas vezes por semana a gente corre com o cachorro. Então, com o filhote nos exercícios, a gente fazia várias vezes por dia. Agora, com eles adultos, do jeito que eles estão, a gente corre canicross, que é clicado, no máximo 2 vezes por semana. Mas os nossos cães, eles também fazem corrida solta, de distâncias maiores. Então, a gente vai para Paranapiacaba, num local onde a gente conhece, eles também já estão acostumados, é um local seguro, e a gente corre canicross e corre com eles soltos também. Então, se você for levar em conta isso, umas 3 vezes por semana, mas o canicross mesmo, 2 vezes no máximo. Ai, que saudade, que o meu ainda não tá bom, não tô correndo. E outra coisa, né, você vai melhorar. Se Deus quiser, você vai melhorar e vai poder voltar. E outra coisa que é muito importante a gente falar também é que, assim, gente, não adianta só focar nos treinos do doguinho e esquecer os nossos. Porque, querendo ou não, a gente precisa ter o mínimo de condicionamento físico para aguentar a pancada que eles nos dão. Porque é um conjunto. E o que adianta? Desculpa. Fala. É uma corrida completamente diferente da nossa corrida em si. Que nem eu vim da corrida de rua. É completamente diferente a corrida no canicross. O terreno é irregular, então você precisa tomar muito mais atenção. Você está sendo tracionada, então o seu ponto de equilíbrio muda completamente. Os seus movimentos, você correndo solo, outro você correndo canicross. Então é de suma importância você treinar o seu cãozinho, mas não esquecer do seu treinamento também. Porque querendo ou não, né, é o conjunto. Não adianta a gente ter o cão que traciona pra caramba, tem uma velocidade super boa, mas eu não consigo dar condição para ele. Então, é que nem, acho que a Deia também passa por isso. É que nem eu falo, eu treino minimamente para dar condição para Kiara. Porque eu sei que eu não pego o ritmo dela.
E seria até impossível, teria que ter que ser um super ser humano. E querendo ou não, né, a gente também tem que lembrar de outra coisa. A gente tem que equilibrar todos esses treinos com as nossas vidas pessoais. E daí vem um outro desafio. Um Exato. outro desafio que é pegado também. Então, assim, é extremamente prazeroso para quem está iniciando com um filhotinho. Ai, aproveitem, curtam cada fase do seu filhote. Filmem, o Eduardo lembrou aqui, tirem foto, filmem para ensinar o próximo, para a gente passar para frente, porque como a gente conseguiu essa indicação, a gente está querendo passar para frente a indicação e vocês continuem passando isso para frente para a gente mostrar o quão prazeroso é não só para nós correr com o nosso melhor amigo, mas para o cão também. E o quão bom isso faz para eles. É muito nítido a diferença de um cãozinho que corre, que pratica atividade física, e para um cãozinho que tem as suas brincadeiras ou outra, vai no parque, anda na guia, mas não tem uma atividade física mesmo. Então aproveitem cada fase do seu filhotinho e manda pra gente. Eu gosto tanto de ver a evolução, é tão bacana depois. A gente foi programar essa live e eu acho que foi uma das lives mais prazerosas. As outras também vão ser, mas eu sinto que essa teve um gostinho especial. E, né, André e o Eduardo procurando os vídeos. Eu me dei conta de procurar uma foto da Kiara. Acho que foi uma live muito nostálgica pra gente, assim. Da gente perceber o que a gente acertou, o que a gente errou. Porque, gente, todo mundo vai errar e todo mundo vai acertar. Não tem como ser 100%. O que se deu conta que fez certo, o que pode melhorar, o que não precisa melhorar, o que pode continuar e seguir em frente. Então foi uma live muito gostosa, muito gostosa. Foi mesmo. E aí a gente vendo os vídeos, a gente lembrando, ai, olha, lembra, realmente, ele fazia isso. A gente fazia aqui, nossa, foi muito gostoso a gente rever isso e agora olhar para ele e ver que ele tá esse tratorzão aí com o Eduardo e a sintonia que os dois têm juntas é muito lindo. Porque dá muito para perceber, não é porque eu sou esposa e mãe do Waze, mas dá muito para ver assim, a sintonia dos dois, a coisa linda que é um olhando para o outro. E aí na corrida o Eduardo falando de, dá, e ele fazendo tudo direitinho. Nossa, é muito bonito isso. É muito gostoso. Não é só bonito de ver, mas dá para perceber o quanto eles amam fazer isso juntos. Exatamente. Exatamente. Eu já falo que eu sou fã do casal. Não posso só falar do Eduardo, tem que falar da André também, que eu sou fã dos dois. Eu sou muito fã dos dois. E eu falo mesmo, já falei para eles e vou falar quantas vezes for preciso. Eu sou muito fã, porque dá para ver o empenho e o carinho que eles têm em tudo, em tudo, em tudo. E sim, minha gente, a live vai ficar salva. Todas as lives vão ficar salvas. E podem ter certeza que esse conteúdo todo vai ficar salvo para ser passado para quem quiser assistir. O nosso intuito é esse. Quem tiver dúvidas no decorrer, vou assistir a live com mais calma, vou ampliar um pouco mais os vídeos dos exercícios, ou então de alguma coisa que eu falei, gente, podem me chamar pelo Instagram ou quando a gente está lá no grupo, podem me chamar lá também, qualquer tipo de pergunta que vocês tiverem. Se quiser que eu mando esses vídeos diretamente para vocês, não tenho problema nenhum em mandar, posso mandar também. Nos chamem. E outra, se quiserem simplesmente chat com a gente também, vai ser maravilhoso. Nós vamos amar demais, 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 demais. Exatamente. Gente, obrigada, Alex. Você é 10 também, cara. Saudade. Meu companheiro de torção, de tornozelo, né? Gente, eu tenho uma má notícia. A gente vai ter que ir encerrando, porque a minha paciente pode me chamar. Já deu. Gente, muito obrigada por assistirem. Mais uma vez, dúvidas, perguntem. Estou aqui, tá bom? Eu, Edu, Waze. E na próxima live,
não deixem de assistir, que é a inicialização agora com cães adultos, que é a que a gente está fazendo aqui com o Woody. Aqui a gente já passou, mas a gente tem o zerinho, que a gente está iniciando ainda também. Gente, gratidão a todos. Só temos a agradecer. Ideia do beijão. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Nós estamos aqui para ajudar no que pudermos. Beijo, gente. Gratidão, gente. Boa noite. Beijão. Até. Tchau, tchau.